Terremotos são tremores passageiros que ocorrem em cima da Terra. Qual seria a definição de um terremoto? São fenômenos naturais que podem ser desencadeados por fatores como atividade vulcânica, falhas geológicas e também pelo encontro de diferentes placas tectônicas. As religiões, na sua maioria cristãs, acreditam que existir uma profecia na qual eventos desse tipo acontecerão com mais frequência, ou seja, quase que diariamente, em algum lugar do mundo ou em vários lugares ao mesmo tempo. Na passagem de Mateus 24, no versículo 7, diz o seguinte: nação se levanta contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso vai ser o início das dores. Bem, nós vamos mostrar aqui hoje uma lista com todos os terremotos que aconteceram nas últimas 2 semanas. Nós não estamos aqui falando dos últimos anos, mas das últimas semanas. As pessoas estão muito antenadas, falando muito sobre vírus, mas estão esquecendo de outros eventos que estão acontecendo na natureza embaixo do nosso nariz, pelo mundo inteiro. E nós podemos citar essa passagem bíblica de Mateus 24, comparando ela com a realidade, porque assim, sempre houveram terremotos, e isso é um fenômeno normal, acontece todos os anos. Mas puxando uma métrica do começo do ano para cá, nós podemos observar que desde essa última semana até hoje, houve um aumento significativo na quantidade de terremotos que estão ocorrendo ao redor do mundo. Então nós vamos começar a citar cada um deles aqui de ordem crescente. O primeiro, que foi o mais fraquinho, aconteceu dia 26 de março, por volta de 1h12 da tarde. E aconteceu ontem, dia 26 de março, em Salt Lake City, na Utah, nos Estados Unidos. Ele atingiu uma região de 7 km desde o seu centro. O próximo tem escala 3.9 de magnitude, também foi nos Estados Unidos e foi no dia 22 de março que ele aconteceu à noite. O próximo terremoto também foi nos Estados Unidos, em Indian Hills, em Nova York, na região de Nevada. O próximo terremoto, ele tem magnitude 4.8, também aconteceu nos Estados Unidos, só que esse abrangeu uma região de 70 km desde o seu centro. E ele aconteceu no dia 22 de março, por volta de 1h27 da tarde, na cidade de Eureka, na Califórnia. Veja só a distância do estrago desse terremoto. A sorte que ele aconteceu no mar, mas ele ainda pegou uma boa parte da região de Eureka, dos Estados Unidos. Imagina o tamanho das ondas devem ter sido por causa desse terremoto. O próximo já tem uma magnitude maior, de 5.0. Também aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Carlsbad, Novo México. Ele abrangeu uma região de 82 km desde o seu epicentro. Aconteceu ontem também por volta de meio-dia. O próximo terremoto atingiu a escala de 5.4 de magnitude. Os países afetados foram Bósnia, Herzegovina, Croácia, Hungria, Eslovênia, Áustria, Zagreb e Croácia. O próximo terremoto tem 5.7 graus de magnitude. Atingiram as regiões da Grécia e Albânia. Um terremoto bem maior, de 5.8 graus de magnitude, aconteceu ontem, dia 26 de março, às 18h36, nas regiões de Mimica, Papua e Indonésia. Foi enorme o grau de devastação desse terremoto. Ele fez tudo tremer em uma área de 252 km de distância desde o seu epicentro. O próximo terremoto tem escala de 6.1 graus de magnitude e aconteceu em Puerto Ayora, em Equador, com um raio de 1.683 km do epicentro. Aconteceu no dia 22 de março, às 7h38 da noite.
Um mais forte do que esse foi o de 6,1 graus, que atingiu a Indonésia, Filipinas, Malásia, Polomolok, Cotabato Sul e Filipinas, com um grau de 60 quilômetros desde o seu epicentro. No dia 26 de março, também ontem, veja a quantidade de terremotos que aconteceram só no dia 26 de março. E o maior dessa lista que eu acabei de citar foi um de magnitude 7,5 na escala Richter. Ele sacudiu agora nessa quarta-feira, dia 25, começou no dia 24, terminou no dia 25. Ele sacudiu as Ilhas Kurilas, na Rússia. O tremor foi detectado a 56,7 km de profundidade às 2h49 da madrugada. E o centro dele foi no Oceano Pacífico, no mar, a 229 km a sudeste da cidade de Severo-Kurilsk, que é a capital de uma ilha vulcânica de Paramusk, com 2.500 habitantes. Por causa desse tremor, as ondas da costa russa chegaram a atingir 50 centímetros de altura. Então as autoridades começaram a serem alertadas. Só que os alarmes do governo americano para protegerem o Havaí e as ilhas japonesas foram cancelados, ainda quando o terremoto estava acontecendo. Para você ver que isso é uma irresponsabilidade. Então as pessoas que estavam ali nas ilhas do Havaí, elas estavam correndo um verdadeiro perigo de serem mortas por uma tsunami imensa. Só que elas não foram avisadas pelo governo por algum motivo. O perigo que o terremoto pode causar para a costa da Rússia, para o Japão e para as ilhas vizinhas já está sendo analisado no Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, que emitiu uma nota dizendo que este terremoto tem o potencial de gerar um tsunami destrutivo na região onde ele foi formado, onde ele se originou. Agora, falando do primeiro terremoto da lista que eu citei, foi um de grau 3,2, um pouco mais leve. Não significa que foi o único terremoto que houve naquela região este ano. No dia 18 desse mesmo mês, houve um terremoto de 5,7 graus, o mais forte desde 1992. Isso significa que 55 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em todo o vale de Salt Lake e mais de 25 tremores secundários foram registrados dentro de 2 horas após o tremor principal. Tem noção do estrago? Eu estou falando apenas do primeiro da lista. Ele teve mais de 25 tremores secundários. Para nós brasileiros isso não significa nada, mas lá o caos foi total. Placas, adereços de casas foram derrubados, tijolos caíram das moradias, as escolas suspenderam as aulas e não foi só por causa do vírus. E os voos também foram cancelados, entre outras coisas. Lá eles têm mais do que um vírus para se preocupar. E a nós, o que nos compete, a única coisa que devemos fazer até agora é agradecer a Deus por não termos muitos registros de terremotos em nosso país. Então vamos ficar dentro de casa, bem guardadinhos, esperando todo esse pesadelo dessa pandemia passar. Leiam a Bíblia, leiam principalmente os livros proféticos para ficarem atentos aos sinais que Deus está mandando para a humanidade. Obrigado e até a próxima, meus pequeninos.